Estamos de volta. E agora então vamos conferir as imagens que a Isabela trouxe e ela vai explicar cada procedimento direitinho, certo, Isabela? Certíssimo. Então vamos lá, vamos conferir a primeira imagem. Ó, essa ali é uma coisa bem simples, é uma pessoa que tem um problema do vitiligo, né? Esse vitiligo ele pode ser camuflado com certeza, a gente tem que ter muito cuidado na identificação da cor da pele, poder fazer uma mistura, às vezes demora até 2 sessões para se chegar na cor. Certo. Né? Só que o mais importante disso tudo é a pessoa ter o controle do vitiligo, ele não pode estar ativo. Então tem que ter todo um acompanhamento médico e ele tem que vir com uma descrição de que ele pode fazer esse procedimento de camuflagem do vitiligo. Entendi. Porque se o vitiligo se abrir, não vai adiantar de nada. Pois né? aí vai ficar aquele ponto pintado e o resto começa a clarear de novo. Isso mesmo. Nossa, e disfarça bem, né? Disfarça. Ali, assim, são sobrancelhas que às vezes o resultado final, na minha opinião, nem sempre é o melhor. Não fica tão bom quanto eu gostaria. Mas às vezes quando a pessoa vem com uma tatuagem, como veio na de cima, verde azulada, o que você pode fazer numa primeira sessão é dar aquela amenizada, fazer um desenho um pouco melhor do que está, e depois essa pessoa tem que retornar e fazer um fio a fio por cima, fazer uma segunda técnica, como se fosse um fundo aquilo ali, na verdade. E não necessariamente a finalização desse procedimento. Às vezes precisa até de mais de uma aplicação para poder igualar e tirar aquele azul que está por baixo. É muito complicado uma maquiagem antigamente definitiva, uma tatuagem, você cobrir com um pigmento que é muito mais leve, né? A parte mais escura, como nessa foto também, ó, ela vem com a sobrancelha bem azulada, mas já bem desbotada. Então é fácil, em 2 sessões você joga um pigmentozinho marrom, você consegue igualar. Perfeito. Mas nem sempre dá em 2 aplicações, às vezes um pouco mais. E como fica natural, né? Fica. A mudança. A Tati, assim, a Tati veio, ela é praticamente ruivinha de... a Tati queria vir aqui, ainda perguntou se você não vai precisar de modelo, eu vou. A Tati já veio aqui no nosso quadro de gastronomia. Inclusive um dia ela vinha, ela falou, Paloma, eu não vou porque eu vou fazer a minha maquiagem, a minha micropigmentação e aí eu vou outra hora. Então a Tati, assim, inicialmente ela não tinha praticamente nada de fios, os fios eram muito claros, muito da cor da pele, e isso acaba parecendo que a pessoa não tem sobrancelha. Isso. Né? Então o fundinho é legal. Então visualmente, se você olhar a parte do depois, nossa, ficou muito forte. Sim. Mas depois ela voltou pra mim na terceira foto ali embaixo. 30 dias depois e a gente suaviza fazendo fio a fio por cima. Olha então só. ela acaba ganhando pelos e ficando mais natural. Isso assim, é fotos logo que sai do procedimento. Sim, ainda depois 30 tem dias tempo. depois ainda tem 50% da cor para abaixar e ficar o aspecto ainda mais natural. Né? Olha só, e que diferença que ficou a Tati, que bacana. Ó, essa não sei se vai estar para ver bem, mas assim, lá nas 2 primeiras fotos ela tem apenas até a metade da sobrancelha, do nariz até o meio. Sim. O pedacinho final ela não tem, né? Então, o que a gente fez? A gente fez um fundinho, onde ela voltou 30 dias após, e depois a gente realizou o fio a fio novamente por cima. Eu sempre gosto de jogar as 2 técnicas, porque fica uma coisa tridimensional, fica um aspecto muito natural. Sim. Se você jogar só o fio, às vezes fica uma coisa bem pesada, né? Então tem que tomar muito cuidado. Aí joga o fundo. E geralmente as loiras é que me procuram, porque as cores são mais naturais, né? Exatamente. E geralmente loira nasce com pouca sobrancelha, né? Exatamente. Loira natural. Ou tem muito, mas não parece, né? É verdade, exatamente. Aquela ali, ela já tinha voltado pra mim com 30 dias lá em cima. Isso que ali já tá com 30, imagina. Então ela não tinha nada. Pois é. Né? E a gente realmente fez o fio a fio novamente. Então assim, hoje na foto o aspecto fica mais escuro. Mas hoje eu já tenho acompanhamento dessa modelo, dessa cliente. E tá super naturalzinho, fica super clarinho. E os fios são desenhados um a um. É importante ressaltar, quem não tem entendimento do que é o fio a fio eu pego a agulhinha e eu desenho fio por fio, para que fique o mais natural possível e sempre avaliando o fio da cliente. Se o fio já vem deitadinho, tem que deitar todos. Entendi. Então você tem que fazer todo um cuidado para tentar deixar o mais próximo do que ela já tinha, né? Que bacana. E quanto tempo mais ou menos demora para fazer? Como eu tinha te comentado, assim, hoje eu consigo fazer em 40 minutos uma sobrancelha fio a fio tranquilamente, As né? duas? As duas. É Mas já muito cheguei no rápido. início da minha profissão há 2 horas praticamente, Pois porque é uma coisa é. muito minuciosa, né? O fio a fio tem que ser muito bem feito, até porque se você não faz uma profundidade exata, ele vira uma tatuagem. Importante falar que a micropigmentação você utiliza apenas a primeira camada da pele, né? Então você não pode aprofundar a agulha, senão vira uma tatuagem pegando na camada basal, na gordura, e aí não sai nunca mais. E às vezes você precisa fazer uma correção, ou precisa clarear um tom, e aí fica um problema
pior depois, né? Você vai ter que estar Entendi. tendo que resolver isso, né? Entendi. Então a gente tem que ter toda uma cautela de profundidade de agulha, de manobra executada e de cor aplicada. Uhum. Né? E Senão- nossa, e com todo esse cuidado, ainda assim é um procedimento rápido, né? Rápido, rápido, super rápido. Olho, boca, sobrancelhas não passam de 1h30. Lembrando que assim, que olho, boca e sobrancelha, você precisa fazer anamnese, Sim. desenhar, ter aprovação e fazer. Nisso tudo dá 1h30. Então é super Isso é tranquilo. bem rápido É mesmo. rápido. E aí depois, geralmente volta 30 dias depois para Isso, fazer, para fazer um o retoque, fio-fio. caso haja necessário, fazer um fio a fio. E eu não perco o contato com as minhas clientes, eu fico com elas pelo menos quase uns 2 anos entrando em contato. Facebook é a minha chave, então eu entrei aí, como é que tá a sobrancelha? Manda foto para mim, quero dar uma olhada, passa na clínica, quero ver como é que você tá. A gente não pode perder esse contato, porque às vezes a pessoa, por exemplo, apresenta durante esse processo um problema de melasma. Vai escurecer essa sobrancelha com toda certeza. Entendi. E aí você tem que ter todo um cuidado e tentar trazer de volta aquela cor inicial, né? Tá certo. E temos mais fotos de outros Acho que procedimentos sim. também, né? Aí Essa é fio a fio também, né? Ela iniciou lá, ó, sem o pontinho alto, Sim. sem o início da sobrancelha e saiu com a sobrancelha bem feitinha, da corzinha do próprio fio. Essa já é uma sobrancelha compacta, não tem fio a fio, ela é fechadinha, só que também fica natural, não parecem nem a mesma pessoa, mas Sim, né? pois é. Um olhar bem caído, o outro mais levantadinho. Verdade. Isso a gente faz uma valorização também, né? Do rosto. Que ótimo. Essa é assim, ela tem um problema de melasma do pescoço para cima e um problema de vitiligo do pescoço para baixo. Então, a ausência de melanina para os pés e excesso de melanina para a parte do rosto. pescoço e rosto. Quando se aplica uma definitiva, você tem que olhar até as manchas do rosto, né? Ela fez esse procedimento com outro profissional que não cuidou do melasma, botou uma sobrancelha marrom clara que ficou preta por causa da melanina. Entendi. Então nós tivemos que fazer 3 sessões de despigmentação, algumas são bem doloridas porque vai um pouquinho de ácido, e depois ela teve que voltar para a corzinha que deveria ser a dela, que é o clarinho. Mas isso assim, é uma luta, né? Sim. Acaba se tornando uma coisa bem dolorida para a pessoa que está ali se expondo à correção, né? E o profissional era só estar cuidando tinha de que poucas tá- coisas. Né? Exatamente, com o pigmento certo. E ficou Exatamente. linda Ó, depois, fio a fio né? natural, nem dá para perceber muito, Pois mas está é. misturado o fio dela com a falha, e ela tinha bastante falha, então a gente procura deixar o mais natural possível. Eu vendo, não diria que tem micropigmentação, que Ali é só é o fio. delineador dos olhos, tanto na parte superior quanto na inferior. Uma coisa que eu gosto de cuidar muito é não fazer o delineador pela parte superior da pálpebra, porque Sim. às vezes com a lei da gravidade, as pálpebras vão até dando aquela flaceada, vai caindo um pouquinho, e às vezes o que era para ser um delineador vira uma sombra preta, porque cai e você não tem mais visão. Então eu gosto de fazer a micro por baixo dos olhos e não por cima. E isso é um diferencial também que deixa o olhar muito bonito. Pois é, e fica bem Fica delicado, grossinho, né? delicadinho. É, não fica aquele traço bem Isso, grosso em cima dos olhos. Lindo, bem delicado mesmo. E o olho ajuda ali. Pois é. Micropigmentação capilar tá uma febre, né? É uma Mentira novidade. que isso é pintado. É pintado. Olha só, gente, fica É muito pintado. natural. Se tiver a gente carequinha aí, a gente faz uma depois. Olha que tem, hein? Vou E a chamar. gente procura também fazer o mais próximo da cor do cabelo. A gente tem bastante variação de cores. Algumas são desenhadas fiozinhos e outras são desenhadas pontinhos para parecer que a cabecinha tá raspada. Sim. Então, né, fica uma técnica bem natural no final. Olha só que diferença. E hoje os homens estão muito vaidosos, É né? verdade. Estão querendo se cuidar mais. A gente faz até olho neles, assim, faz uma acentuaçãozinha. Geralmente quando eles são muito loiros, assim, ficou muito pálido, a gente faz um fiozinho. Nem é percebido e fica uma coisa bem bonita. Olha só que interessante. E tá certo, eles estão se cuidando com mesmo, certeza. né? E fazer o quê? Muitos homens acabam ficando careca. Exatamente. Alguns lidam muito bem com isso, raspam a cabeça toda e ok, Mas outros não. nem tanto. E o pior do capilar, na minha opinião, ainda é o feminino, que a alopecia é um problema grave. Muitas vezes tem um tratamento, mas muitas vezes o tratamento é muito demorado e elas perdem a vaidade, elas não amarram o cabelo. Tem toda uma situação. Então a gente também faz um fundinho na cabeça para tampar as falhas, fica bem bonito também. Que bacana. A gente tem mais imagens, não? Não sei. Temos de dos lábios. boca. O lábio da Tati também, ó. Olha só. A Tati veio pra mim, na verdade lá em cima ela já tava com 30 dias, não é o antes não, ela tá ali, foi eu que
botei errado. Ali ela voltou pra mim do primeiro, ficou bem naturalzinho, corzinha de boca, mas ela quis acentuar. Então assim, na hora a gente acentua, fica essa cor mais pesada, mas depois fica quase igual à primeira. A diferença é que a cor fica um pouquinho mais escurinha para parecer um pouco melhor. Tá certo, que bonito que fica. Fica um tom de um batonzinho leve, né? Um rosadinho, né? Que lindo. Bacana. Temos mais imagens? Não temos mais? Então tá certo. Então tá Nossa, mas são muitos procedimentos, né? Que muitos, interessante. Muitos mesmo. Que bacana. E quem quiser conhecer o teu trabalho, como faz para te encontrar? Além de professora, você também trabalha na clínica, né? Isso, assim, eu trabalho na Clínica Santez, né, que está localizada na Rua Uruguai, número 50. Lá você pode fazer assim, fazer um agendamento, fazer uma avaliação. A avaliação não é cobrada, até porque eu gosto de ter esse primeiro contato, gosto de fazer as correções na hora, mostrar o desenho como ficaria, para que a pessoa também possa assimilar melhor esse processo e voltar com muita coragem, querendo realmente remoçar, né? Claro. Eu também atendo como professora na IVEP, que é um instituto que fica na frente na Rua Almirante Barroso, de frente com o próprio clube. É uma escola profissionalizante. Eu vou estar começando a administrar aulas ali a partir de novembro. E todos os procedimentos que eu realizo, eu geralmente ensino. Então, para as pessoas que já estão na área e quiserem fazer capacitação, eu estou à disposição. Para o pessoal que está em casa também quiser fazer uma avaliação, só ligar na clínica no 3046 6598. Perfeito. E aí, já que vamos entrar em outubro, no mês, né? No Outubro Rosa, mês de campanha do câncer de mama, explica um pouquinho pra gente esse trabalho que você faz, mamário. Assim, a parte da auréola mamária, ela é quase que uma parceria com o próprio médico, né? Porque muitas vezes a mulher, a mastectomizada, ela faz a remoção parcial ou total da mama. Né? E isso, assim, pode parecer uma coisa simples, a auréola, mas faz toda a diferença numa mulher. Então a gente procura fazer o quê? Primeiro, algumas elas conseguem fazer um enxerto, né? Só que hoje em dia está caindo bastante esse procedimento pelo fato de ter que tirar de uma parte e colocar na outra, acaba até deixando uma outra cicatriz. Exatamente. Então, como a micropigmentação está entrando em parceria, nós estamos conseguindo fechar com alguns médicos assim, eles fazem um processo da mastectomia. Hoje a mulher tem a vantagem de já sair com uma prótese, já não sai sem a mama, então já não é tão assustador. E depois de um certo tempo, de um tempo de recuperação, vamos dizer assim, a gente faz a reconstrução e faz a auréola exatamente do jeito que tem que ser. Ela fica perfeita. Se ela teve uma retirada, inclusive, da parte mais saliente do seio, da auréola, a gente faz como se fosse tridimensional, fica super natural e passa de uma forma bem perceptível, assim, a pessoa não percebe mesmo. E dá todo um up na autoestima, né? Porque realmente para a mulher perder uma mama não é fácil. Não é fácil, e ainda conseguir recuperar um pouco disso, né? Que ela se olhe no espelho e se veja como era antigamente, Algumas mulheres também fazem a cirurgia da colocação da prótese e fazem pela auréola. Às vezes fica a marca, a gente consegue arrumar, fazer um pouquinho maior para tirar aquela cicatriz. Às vezes tem diferença de tamanho, a gente também arruma. Então é um procedimento bem gostoso. Que bacana, parabéns. Obrigada. Muito legal o trabalho, acho que é muito delicado mexer com a imagem das pessoas, porém é um trabalho que, do jeito que você fala, a gente percebe que você faz com tanto amor e por isso que os resultados são tão bonitos como você mostrou. Muito obrigada pela presença. Pelo convite. Imagina, e a gente vai convidar novamente para você vir falar dos outros procedimentos também. Obrigada. E quem sabe fazer ao vivo também, né? E vamos sortear também alguma coisa para esses telespectadores. Ai, que ótimo, adorei. Muito obrigada, Isabela. Imagina, obrigada. A gente faz um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o quadro De Bem Comigo. Até já.